vocês lembram-se ontem que nós pedimos... Já! Vocês lembram-se ontem que nós fizemos um desafio aos nossos espectadores, que era enviem-nos um sorriso que precise de uma certa ajuda para ficar perfeito. Recebemos centenas de sorrisos. Pois é, recebemos centenas de sorrisos. Daqui a pouco vamos saber qual foi o sorriso selecionado e que vai desta feita receber assim... Um presentinho. Um presentão. Uma melhorada, não, uma Para geral. já, vamos conversar com o médico dentista Pedro Ferreira Lopes. Bom dia! Olá, Pedro. Deixa estar. Bom dia. Pedro. Tá bom? Obrigado. Ora bem, Atenção, Rita, que isto é muito perigoso, falar com médicos dentistas que começam logo a olhar para a boca. Logo para os dentes. Menina... E eu tenho tendência para olhar logo para os dentes dos dentistas, tu não tens? Não. Pronto, é uma coisa minha. Mas já, lá está, o Pedro tem uns dentes bonitinhos. Tem um muito rico bonitinhos sorriso, sim, e muito branquinhos. Muito obrigado. Outubro, para quem não sabe, é o mês da saúde oral. E faz, de facto, muita falta falarmos de saúde oral em Portugal, porque sabemos que, infelizmente, os dentes ainda não são prioridade dos portugueses, não é assim, É Pedro? verdade. Isto, em Portugal, ainda existe muito aquela... Também sabemos porquê, deixe-me só dizer, porque é o que toda a gente está a dizer aqui atrás e lá em casa também, porque infelizmente é caro e, portanto, as pessoas têm tendência para ter outras prioridades, não é? Sim. Pior do que o caro, eu acho que há aquela ideia do que é doloroso. Não é só isso, eu acho que é mesmo o facto de ser caro. Eu acho que é o as facto de pessoas ser... associam- não é? O doutor também sente isto? Também sente que a maior retração das pessoas vem por causa do custo? Do custo, também. É assim, eu penso que aqui temos que ver o problema do estado de saúde oral das pessoas no início, que é na prevenção. Porque as pessoas têm que ter consciência que prevenindo as doenças orais, como a cárie, como as doenças periodontais, portanto gengivite e afins, vai fazer com que qualquer tratamento que seja necessário fazer no dentista não seja caro. Sim, isso é absolutamente verdade. Primeiro, prevenção, já vamos falar de prevenção. E depois também percebermos que muitas vezes, através de um exame à boca, se percebe doenças que estão localizadas noutras partes do corpo. A boca é fundamental nisso, não é? Exatamente. E as próprias doenças orais podem influenciar patologias, doenças sistémicas. Claro, Pronto. e por isso é que é tão Infecções e importante. tal, não é? Vamos então à prevenção. Isto parece o beabá, que todos nós ouvimos, não é? Tu não dizes de manhã, tu filhote não, tem dentes o teu filhote já? Uma boca já tem. cheia de dentes, Oh, um piano. Parece um piano. Pronto, mas todos nós ensinamos muito bem, tentamos ensinar os nossos filhos a lavar os dentinhos de manhã, a seguir às refeições, a seguir ao jantar, mas há de facto cuidados absolutamente fundamentais para que a nossa saúde oral esteja nos trinques. Exatamente. Então vamos lá a esses assim, cuidados. Uma boa técnica para prevenção é lavar os dentes 2 vezes por dia, pelo menos, sendo a lavagem de deitar, depois de comer e antes de deitar, uma das mais importantes, porque não ficam resíduos alimentares nem placa bacteriana na boca. Quanto tempo deve ter cada lavagem? Cada lavagem cerca de 2 minutos. Pelo menos 2 minutos cada lavagem. Ah, que bom! Aquilo de lavar os dentes Há a correr... dentistas que dizem que é muito mais tempo e eu às vezes ponho-me a contar assim, eu não consigo ficar aqui tanto tempo a lavar os dentes. Pelo Sim. menos 2 minutos. Pelo menos 2 minutos. Pelo menos Como 2 é que se minutos. deve escovar os dentes? Então, Vamos pronto. exemplificar, Tenho aqui Pedro. um bonequito que dá para Ai, eu perceber. adoro essa boca. Não é fantástica? Então é assim, o que é importante? É quando se coloca a escova, colocar a escova com uma inclinação ligeiramente de 45 graus no sentido da gengiva. Para quê? Para limpar o sulco gengival, para prevenir estas doenças, as gengivites e a piorreia, que é geralmente conhecido. E então fazem-se movimentos circulares, cerca de 10 movimentos circulares por cada zona dentária, passa-se à zona seguinte. Porquê? Porque fazendo movimentos de vai e vem nesta zona vai fragilizar todo o colo dos dentes. Pois é que lá está, eu ia dizer uma pessoa, houve tantas teorias diferentes. Eu, ao longo de várias entrevistas, já vi pessoas a dizer, uns que dizem que é assim, outros dizem que é assim. E, de facto, faz mais sentido que seja assim. Os movimentos circulares são os mais, portanto, mais eficazes na escovagem. Portanto, ao fazer movimentos circulares, vamos limpar não só o sulco, como uma melhor limpeza interna. E chegar lá ao fundo, que às vezes é um bocado... chegar lá ao fundo. Daí o tamanho da escova é importante. Se a escova for mais pequena, consegue-se manusear. E a escova deve ser com que densidade? Deve ser... média. Uma escova média, Média. entre suave a média, dependendo de pessoa para pessoa. E trocada de quanto em quanto tempo, doutor? 3 em 3 meses, ou quando as cerdas, portanto, os pelos da escova comecem a ficar abertos. Ok. Mas pelo menos 3 em 3 meses é o ideal. Os dentes da frente lavam-se exatamente da mesma maneira? Exato. Depois, à frente poderá lavar também movimentos circulares. Na zona de mastigação, aí sim, fazer movimentos de vai e vem, importante. E na zona anterior à frente, fazer também movimentos de vai e vem, colocar o mais vertical possível. De lavar, porque às vezes até magoa, não é? É um bom termo. É o tentar colocar a escova o mais vertical possível, porque se colocar assim, porque se colocar a escova nesta posição, só está a lavar esta zona superficial e junto à gengiva lá Só embaixo aqui, não não lava. é?
Portanto, fazer este movimento de vai e vem e por dentro, caso consiga fazer também movimentos circulares. Depois em cima a mesma coisa. A mesma coisa. E depois uma coisa muito importante, doutor, de cá, para ver se concorda comigo ou não, que é, depois de tudo isto, agora vai ser engraçado, lavar a língua. A língua, exatamente, não é? já ia lá chegar. A língua está aqui, Francisco. Exato. Mas é verdade, não é? É verdade. Porque as bactérias acumulam-se todas na língua. Nos sulcos da língua e isso vai prevenir essencialmente lavar a litose. A litose, que é o mau hálito, frequentemente conhecido Não por costumas mau lavar a hálito. língua, mas olha que deves lavar a língua. E diga uma coisa, doutor, a utilização do fio dentário é Exato. essencial. É essencial. Já agora se puder dar o boneco? Sim, Eu sim, exemplifico. É assim, como é que... Não confundir dentário com o dental. Isso. Coisas diferentes. Ambas Tirar agradáveis. cerca de 40 cm de fio. Sim. Depois, o truque é enrolar o fio no indicador. Ainda há muito pouca gente a usar, Um não dos é? lados. O fio. Eu sou sincero, eu não uso. O outro uso. lado, dar cerca de 2 voltas Eu e uso, depois, sou paranoica com os o dedos. que é que vai ajudar na utilização? Os polegares e os indicadores. Indicadores para baixo, polegares para cima. Como é que vai ser? Vai colocar o fio Conseguem ver lá em casa? na zona Conseguem. interdentária. Pois há pessoas que se queixam quando colocam o fio, que magoa. Porquê? Porque colocam o fio a direito e quando passa o ponto de contacto, magoa na gengiva. Então o truque para isso não acontecer é fazer movimentos de vai e vem quando está a entrar no espaço interdentário. Portanto, faz movimentos de vai e vem, depois encosta-se o fio a um dos dentes e entra-se no sulco gengival para limpar por baixo da gengiva, de um lado e do outro. Retira-se. Eu vou dizer uma coisa horrível, mas eu tenho que dizer. Depois, Já me está a doer só de tu falar não fazes isso, Mas não pois dói, mas não dói. Mas acontece uma coisa horrível, que é quando nós fazemos isso bem, depois fazemos, às vezes fica preso no dente e depois trás! Não é, minhas amigas? E salta um bife para a E frente. fica tipo um bife no espelho. Pumba! É verdade! Agora imagina esse bife se lá ficasse. Quando nós fazemos bem, é isto que Pois, o bife acontece, se não lá é? ficasse era bastante Claro. pior. Agora imagina esse bife se lá ficasse. Claro o mal que se o bife fazia. ficasse, é muito melhor ficar no espelho Exato. do que no dente. Doutor, claro. Depois enrola-se de um dos lados e enrola-se do outro para quê? Para que a zona de fio que é colocada no espaço interdentário estar sempre limpa. Limpa. Em cada Portanto, dente. vamos desenrolando. Desenrolando de um lado, enrolando do outro e sempre fio limpo. Doutor, colocado. outra coisa, estas pastas de dentes, há vários tipos de pastas de dentes, o branqueador, o flúor, Exato. o calcário, Boa tarde. o cálcio. Pronto. Isto é tudo... Calcário é para a máquina de lavar a Vem cá, roupa. é óbvio, não é? Tártaro. Existe também para a sensibilidade Maravilhoso. dentária. Existem pastas para a sensibilidade dentária. É assim, o que é importante é que seja uma pasta com flúor, Com para flúor. prevenir a cárie. Sim. Existem também substâncias associadas às pastas de dentes, como por exemplo o triclosan, que é um antibacteriano. Triclosan. Triclosan. Ou a clorexidina, que são antibacterianos. A vantagem do triclosan é que não pigmenta os dentes. A clorexidina é um produto que é muito bom em situações pós-cirúrgicas, em gengivites agudas, só que usado em períodos longos pigmenta os E dentes. aquelas pastas branqueadoras, devemos usar ou não? Não com, em Não só permanência? branqueadoras, porque são pastas geralmente Mais abrasivas. mais abrasivas e podem danificar. Já agora uma pergunta, doutor, esta é muito pessoal. Aqueles aparelhos, O que é que vai sair não são daqui? aparelhos, aquelas coisas domésticas, portanto, usar em casa, de branqueamento de dentes, aquilo pode-se usar ou não? É assim, não. Geralmente eu não aconselho. É assim, se for executado num dentista, tem a vantagem de essas moldeiras, lá o teu dentinho, anda lá, vá. moldeiras são feitas à medida dos dentes. Ah, é muito e, mau. então, e então o gel que é colocado branqueador não fica em contacto com as gengivas e logo não danifica a gengiva. Eu vou dizer uma Aqueles coisa. estandarizados. Eu uma vez fiz farmácia. isso e foi uma cena, só lhe digo, no mínimo patética, doutor. Porque fizesse esse branqueamento que levas para casa com... As moldeiras. Imagina, eu e o Ruben, não posso contar isto, não tem mal nenhum. Aquilo é horroroso, depois tu não consegues falar. É uma coisa horrível. Fazes uma Enquanto figurinha. Enquanto tu, o quê? Enquanto Sim, estás enquanto a fazer tens o moldeiras tratamento, na tens de estar com a boca Tens de fechada. estar com a boca chata, tens que dormir com aquilo e quando acordas de manhã aquilo tem um sabor horrível. Mas funciona ou não? provavelmente foi executado no dentista. Foi. É que geralmente são moldeiras individuais, uma superior e uma inferior, e são perfeitamente adaptadas aos dentes. E são, É. mas de qualquer forma ficas... Ocupa muito pouco espaço. Mas de manhã É acordas desconfortável. com um pouco sabor um bocado desconfortável. esquisito na Mas boca. Também funciona. Existem branqueamentos feitos no consultório. Claro. Pronto, que em cerca de 1 hora a pessoa fica com os dentes muito mais brancos. Muito bem, doutor Pedro, nós ontem lançámos aqui um desafio aos nossos espectadores, que foi muito correspondido, ficámos muito contentes. Enviaram-nos centenas de sorrisos, alguns absolutamente lindíssimos, só que não eram esses lindíssimos que nos interessavam. Eram os sorrisos que precisavam mais de ajuda. Então, o sorriso que nós escolhemos foi este. Ora, vejam. E este sorriso pertence a quem? A Lina... Lina. Meli. Pronto, é Lina Lina. Meli.
muito contentes de ter sido selecionada. Vimos várias fotografias, mas a sua era bastante exemplificativa. O doutor já vai explicar porquê. Agora conte-nos lá, confesse-nos, há quanto tempo é que não vai ao dentista? Antes da gravidez, uns 6 meses antes da gravidez. Eu tenho um filho de 1 ano. 1 ano e 6 meses. Quase 2 anos, é isso? Sim, sim. E porquê é que deixou de ser uma prioridade? Porque eu acho que isto é importante para que as pessoas lá em casa percebam. Descuido. Foi descuido, mas também foi por questões financeiras. Deixou de ser uma prioridade. Também. A sua vida alterou-se um bocadinho nos últimos tempos, como a vida de tantos aqueles que nos estão a ver. A crise bateu-lhe de certa forma à porta, não é? E, portanto, os encargos, lá está, com o dentista é a primeira coisa que... A primeira não, mas é uma das primeiras coisas que deixa de ser uma prioridade, não é assim, Lina? Sim, sim. E também ouvi dizer que, tal como eu, gosta muito de doces. Muito. É chamado lambona. Muito séria. E gosta ainda por cima cozinho bem. Cozinha. E o que é que são os docinhos que gosta mais? Assim só para... Bolo de chocolate, cheesecakes. Isso é um problema para os dentinhos, não é? Muito. Mas depois tem o cuidadinho de lavar os dentinhos a seguir. Depende, se estiver em casa, sim. Se não tiver... Pois, o problema é esse. Mas normalmente lava os dentes 3 vezes por dia. Sim. Não é? Daquilo que nós sabemos. Doutor Pedro, pode olhar ali para a boca da Lina e assim eu sei que... Qual é a empreitada? É, porque a Lina diz com muita graça que tem literalmente a boca em obras. Em obras. Não é isso que diz? Pronto, aqui a Lina referiu um problema importante que é a alimentação, que também é um fator preponderante na manutenção da saúde oral. Pastilhas elásticas é muito mau. Depende das pastilhas elásticas. Estas novas sem açúcar. Sem açúcar tem vantagens e desvantagens. Como vantagem tem o eliminar de detritos alimentares e ajuda a remover alguma placa bacteriana. Existe algumas com xilitol que também se refere como sendo protetores dentários. Por outro lado, tem a grande desvantagem de pode provocar problemas articulares, devido à pessoa estar constantemente a mastigar. A mandíbula. Exatamente. A mandíbula, exatamente. E musculares também, musculares de toda a estrutura. Mas vamos à boquinha da Lina. Oh, Lina, abra lá a sua boquinha, assim só assim. Apesar de nós estarmos a ver a fotografia, doutor, bem sei que isto não é um consultório, mas assim de repente, olhando para a boca da Lina e ainda não tendo a mínima noção das cáries, e as cáries... Isto é uma cárie, não é, doutor? Isso é uma cárie, exatamente, o exemplo de uma cárie. Estão a ver? É uma coisa linda de se ver. Uma cárie aqui. Uma cárie correia. Uma cárie correia. É mesmo E aqui um dente normal. Exato. Bom, não sabendo ainda se a Lina tem ou não cáries, ela tem claramente... A Lina diz que sim, que tem cáries. Tem cáries. Tenho a boca toda em obras. Ai, valha-me Deus! Assim, olhando para a estrutura dela, ela também tem ali claramente problemas. Pelo menos uma falha grande aqui dentro. Se nota, a partida parece-me ter uma gengivite, a gengiva um pouco inflamada, deve sangrar com facilidade. Sim. Exatamente, tem uma falta de dentes, pelo menos um dente que seja visível. Eu na gravidez, peço desculpa, perdi 3 dentes por falta de cálcio. Isso é assim, isso é outro estigma que existe em relação com o cálcio, portanto, que a criança retira o cálcio aos dentes, o que não corresponde à verdade. Não é verdade? Não. O que acontece é que a pessoa, na gravidez, tem alterações hormonais que fica com uma maior propensão à cárie. Por isso é que se deve tratar os dentes com antecedência. Com antecedência, ou mesmo durante a gravidez. Mas durante a gravidez, depois se o tratamento é doloroso, também pomos o bebê em sofrimento. O tratamento não é doloroso. Hoje em dia, com as anestesias que existem... Eu já sofri tanto no dentista, nem Eu só de ouvir aquela broquinha... Até me cai o sangue aos pés. Também, fico logo nervosa. Mas hoje em dia os tratamentos dentários não são dolorosos. As anestesias são altamente eficazes e seguras. E daí aquela máquina que tirar... Nós estamos a ser um bocado injustos. Desculpe, doutor Pedro. É muito mais nocivo o não tratar os dentes para a criança do que propriamente tratar e ter uma boca sã. Claro que sim. Porque até na prevenção depois vai evitar que se tenha problemas mais graves e que esses sim podem ser dolorosos a resolver, não é? Exatamente. O importante é quanto mais cedo melhor. Doutor, e os miúdos agora têm imensa sorte, porque na minha geração não havia cá estes dentistas fantásticos como o doutor e outros que eu conheço, que fazem tudo para os miúdos se sentirem muito bem nos consultórios. Claro. Agora, além de serem dentistas, também são um bocadinho pedagogos, no sentido sim, têm muita pedagogia. Na nossa altura era a cadeira elétrica. Joguinhos, era horrível, lembras-te? Bem, horroroso. Doutor, temos que ir ao que é bom, e o que é bom é que nós vamos acompanhar a nossa Lina. A Lina vai voltar a este programa com um sorriso lindo e maravilhoso que o doutor lhe vai oferecer. Não fica contente? E, portanto, nós vamos acompanhar tudo. Também quero! Também quero! Também quero! Tu já tens, está calada. Não tenho, não. Tens.
Preciso fazer um branqueamento, olha. Branqueamento. Mas eu tenho a minha doutora Esmeralda, que também é maravilhosa. Bom, Lina, então ficamos à espera. Porte-se bem na cadeira de dentista, sem medo, está bem? E depois diga-nos depois tudo. conte-nos tudo e conte-nos como é que é o doutor CS. Ele tem arte de ser muito meiguinho, mas deve ser, está bem? E depois vamos ver o antes e o depois. Vai ver que não dá nada. Já há muita gente a querer, não é, meus amores? Quantos de vocês queriam tratamentos dentários? Olha, menina. Ai, meu Deus. É de facto um grande problema em Portugal e, portanto, faz todo o sentido falarmos sobre isto. Muito obrigada aos nossos convidados. Muito Obrigado.